Então nós estamos numa das festas de Israel. O que nós estamos experimentando aqui agora, nessa série falando sobre Pentecostes, Israel está ainda celebrando esse momento, que é a festa da colheita. Ou seja, são 7 semanas que celebram, que antecedem o dia de comemorar o Pentecoste. E o Pentecoste são uma das 3 principais festas. Há muitas festas. Deus marcou a vida do povo de Israel com muitas festas. E não é festa pela festa. Muita gente, por não entender a pedagogia de Deus, criando memoriais, Deus é um Deus que vai criando memoriais na nossa história, de maneira que a gente se depara pelo menos uma vez por ano para recordar algumas coisas, para trazer. Está vendo que não é apenas novidade, não é uma festa de novidade, algo que não aconteceu, não, é a mesma festa que Deus recorrentemente vai ensinando seu povo. Então vamos lembrar, são 3 principais festas, que fazem, há muitas outras festas, mas as 3 principais é a Páscoa, que a gente celebrou tempos atrás, e a Páscoa é aquela data que marca todas as demais datas de Israel, porque é o ano que começa, e aí nós temos o Pentecoste, e o Pentecoste está a 50 dias depois da Páscoa, e depois nós temos a festa dos tabernáculos, que celebram, todas elas de alguma forma celebram gratidão, alegria, e o Pentecoste em especial celebra primeiramente, quando Deus deu a Moisés as tábuas da lei, quando Moisés sobe, lembra lá, o povo tinha saído do Egito, e aí Deus leva Moisés ao monte, e lá em cima dá a ele as tábuas da lei, que ali começa uma nova história com o povo, porque agora Deus começa a trazer uma direção através da palavra escrita para a vida de cada um de nós. E Moisés então vem e traz, depois de subir ao monte, onde houve trovões, fogo, relâmpagos, foi um momento apoteótico, naquele momento, e aquele marco se estabelece na vida do povo de Israel. E agora para nós, os discípulos de Jesus, o Pentecoste traz o advento do derramamento do Espírito Santo, que foi dado a nós. Na época dos apóstolos, foi naquele momento em que o povo estava reunido lá em Jerusalém para comemorar justamente o quê? A festa de Pentecostes, em que Deus derrama do seu Espírito. Lembra lá em Moisés o que aconteceu? Fogo, labaredas, quando ele estava na montanha, e agora lá em Jerusalém, no cenáculo, o que acontece? Labaredas de fogo foram vistas sobre a cabeça dos apóstolos, dos discípulos que ali estavam. Então o Pentecoste é extremamente importante para nós, porque é uma festa que marca o derramar do Espírito Santo na nossa vida, Então quando a gente olha para esse momento, ele traz a memória para mim e para você o seguinte: não é possível viver a vida que Deus tem para nós, sem que o Espírito Santo esteja em mim, sem que o Espírito Santo esteja em você, para que Ele possa nos conduzir na vida que Deus tem para nós. Quando a pessoa fala assim: pastor, mas a vida de crente é muito difícil, é impossível, é tão impossível que precisa que Deus esteja em nós, para que nós possamos viver a vida que Deus tem para nós. Quando a gente entende isso, ela fica fácil, porque agora, ao invés de tentar produzir uma vida a partir de nós somos movidos, impelidos, dirigidos pelo Espírito Santo que agora habita em nós. Então é importante a gente entender, lá em Atos, no capítulo 2, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto
cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos estes que estão falando? E como é que ouvimos cada um falar em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, de Ásia, da Frígia, da Panfilia, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, romanos que aqui residem, todos judeus, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes. Como ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: o que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então nós estamos vendo aqui agora um testemunho, Lucas registrando, a respeito de um momento em que a promessa de Deus se cumpre na vida de cada um de nós. Ou seja, dali para frente, nós estamos testemunhando aquilo que havia sido profetizado, aquilo que tinha sido aguardado durante séculos. Deus cumpriu a promessa. E qual era a promessa? A promessa está lá em Isaías. Vamos ler Isaías, no capítulo 59, 21. Diz assim: o Senhor diz ao seu povo: esta é a aliança que vou fazer com vocês. O meu espírito lhes dei, e os meus ensinamentos eu lhes entreguei. Ficarão com vocês para sempre. Vocês ensinarão aos seus filhos e aos seus descendentes, agora e para sempre. Eu, o Senhor, falei. Ou seja, ele está dizendo: esta é a aliança que vou fazer com vocês. Darei do meu espírito. Se a gente voltar um pouquinho na história, a gente vai entender a necessidade do Espírito Santo. Vocês se lembram que lá no Jardim do Éden, Deus visitava Adão e Eva todos os dias na viração do dia, ou seja, por volta daqui 6 da tarde, no entardecer ali, no anoitecer. E ali Deus tinha uma relação com eles face a face. Mas foi num dia, entre uma visita e outra visita, que o homem decidiu se afastar, desobedecendo a Deus daquilo que Deus tinha dito. Ou seja, um dia sem Deus, mesmo tendo uma relação com Deus diária e face a face, foi suficiente para que o homem se afastasse da vontade de Deus. Então Deus sabia que se Ele viesse, perdoasse o nosso pecado, se o sacrifício fosse feito para que nós fizéssemos uma vez mais reconectados com Deus, Deus não poderia nos deixar a sós, porque se deixado a sós fôssemos, o que aconteceria? Nós escolheríamos andar longe de Deus de novo. Isso parece ser um absurdo, mas é o que acontece, e é o que aconteceu. Mas aí Deus faz o quê? Então, uma vez que eu perdoei o seu pecado, eu vou agora dar o meu espírito. E olha como ele diz: e os dei os meus mandamentos. Ele diz que agora, ele pessoalmente nos estaria em todo o tempo, ministrando ao nosso coração. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo nos diz: é por aqui, é por ali. Por isso que a Bíblia recorrentemente diz: escute o que o Espírito está dizendo a você. Ou seja, há um testemunho dentro de mim, dentro de você, que não é preciso que ninguém mais fale a respeito dos nossos caminhos, que o Espírito de Deus nos incomoda. Uma vez eu estava conversando com um irmão, um homem já seus 50 anos, ele falando comigo que ele estava vivendo uma vida que ele sabia que não era o que Deus tinha para a vida dele. Eu perguntei: como é que você sabe disso? Ele não era cristão, de alguém que frequenta culto. Aí ele falou assim: eu tenho algo no meu coração, que eu sei que o que eu estou fazendo não é certo. Ou seja, não foi preciso ninguém lá falar para ele o que ele tinha de fazer ou deixar de fazer. O próprio Espírito incomoda o nosso coração a respeito das escolhas que fazemos. E é disso que o Espírito de Deus está fazendo nas nossas vidas hoje. Ou seja, há uma promessa desse derramar. Portanto, tentar viver a vida sem que o Espírito me conduza não vai funcionar. Por isso que foi necessário. Lembra de uma palavra de Jesus para Pedro? Pedro andou com Jesus mais de 3 anos. Quem era Jesus? O grande mestre, o operador de milagre, o homem que não tinha interesse nenhum na vida dos seus discípulos, não tinha nada para tirar proveito. Ele não era alguém qualquer, como os homens são. E no entanto, mesmo depois de andar 3 anos e tanto com Jesus,
Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, quando você se converter, Jesus estava prestes a ser crucificado, cuide dos seus irmãos. O que Jesus estava dizendo? Que era necessário que agora tornássemos a habitação permanente do Espírito Santo. E há uma profecia sobre isso, né? Joel, no capítulo 2, verso 28, diz assim: o Senhor diz ao seu povo: depois disso, derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Velhos sonharão, moços terão visões. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu Espírito naqueles dias. Quando a gente olha para a antiga aliança, lá feita em Moisés, que eu contei, do Pentecoste, quando Deus traz as tábuas, há recorrentemente em toda a Escritura uma atuação do Espírito. O Espírito não entra na história da humanidade há 2000 anos atrás, ele está presente desde a fundação do mundo. Vamos lembrar? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É o mistério da Trindade, três com as suas funções distintas. Lá no Antigo Testamento a gente vai ouvir essa promessa, que vai chegar um momento em que Deus derramaria permanentemente. A gente vai encontrar no Antigo Testamento vários momentos em que o Espírito atua, mas havia uma atuação específica. Ele vinha, capacitava alguém para uma determinada tarefa e se ausentava. Ele não poderia habitar permanentemente na vida de quem quer que seja, porque ele não habita onde há pecado. E nós vivíamos em pecado, porque sobre o jugo do pecado nós estávamos. Nós tínhamos que oferecer, né, o povo naquela época trazia ofertas a Deus anualmente pelos pecados cometidos, porque ele não era capaz, aquelas ofertas, de transformar o ser que pecou. Portanto, ele continuava em seu pecado, como um pecado, aquilo que a gente ouve, né, o pecado original, aquilo que deu a transformação do nosso DNA e causou uma debilidade em toda a humanidade. Lá no Antigo Testamento a gente vai encontrar o texto falando do Espírito Santo chamado Ruá, é um termo hebraico, e ele tem cerca de 400 vezes citado. Então a gente tem muitas vezes recorrendo, falando do Espírito Santo, que significa o quê? Sopro, vento, respirar, né? O mesmo no Novo Testamento, só que o Novo Testamento foi escrito em grego e não em hebraico, como a gente tem na Antiga Aliança. No Novo Testamento a palavra é pneuma. Você já ouviu falar que a gente usa pneuma? Pneumático, né? Que vem de pneu, que a gente usa. O que é um pneu? Um pneu é porque ele é cheio de ar. Então quando a gente fala assim, eu estou com pneumonia, então eu estou falando que eu estou com um problema no meu respirar. Então no Novo Testamento o Espírito de Deus é pneuma, é sopro, é vento. É claro que isso são analogias, né? É uma maneira de falar antropoformismo, esse nome esquisito, é que quando Deus usa de figuras humanas para que a gente entenda, quando ele fala assim, e a mão de Deus, Deus tem mão? Deus tem olhos? Os olhos do Senhor estão sobre todo lugar. Deus tem peito para amamentar? Porque ele diz, eu queria ter como uma mãe que dá leite para os seus filhos. Não, ele usa de figuras de linguagem, porque Deus é Espírito. Mas como é que a gente vai entender a forma de Deus? Deus usa de linguagem compreensível para que a gente entenda. Então o Espírito, muitas vezes fala assim, o Espírito é vento. A gente pensa então que o Espírito não é uma pessoa, porque ele é vento. E, na verdade ele está dizendo, ele é como o vento, ele enche esse lugar. Respira fundo aí. Por isso que a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito, o fôlego da vida. Então se eu e você queremos ver quem é o Espírito, eu preciso ter uma experiência, uma vivência com esse Espírito Santo, para que ele possa me conduzir da maneira que ele tem. Lá em João 4, 24 diz assim, Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aqui agora fica uma maneira fácil da gente entender. Por exemplo, o que você é? Você é uma pessoa de carne tentando viver uma vida espiritual, ou você é um espírito tentando viver essa vida carnal? Presta atenção nisso que é importante. O que nós somos? Nós somos carne ou somos espírito?
Na verdade, nós somos espírito, porque a Bíblia diz que quando nós morremos, aquilo que veio de Deus, para Deus volta. E o que volta? A carne? Não, a carne vai ser o quê? Vai ser contida ali no cemitério, né? Então o que nós somos? Nós somos espírito. Quando eu entendo que eu sou espírito, então agora a minha relação com o Espírito de Deus fica mais clara. Porque agora eu vou materializar na minha vida o que é espiritual e não tentar viver na carne, né? Ou tentar espiritualizar todas as coisas. Eu tenho que o quê? Como espírito, que em Deus eu sou, por isso que a Bíblia está dizendo que Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então nós temos que adorar não apenas na nossa coreografia, porque muitas vezes a gente pode estar cantando a música no tom certo, nós podemos estar fazendo a coreografia que se espera que a gente faça, e o nosso coração está longe de Deus. Por isso que Deus diz: eu não me convenço, eu não fico impressionado com a aparência das coisas. A gente se impressiona com a aparência, não é isso? A gente olha para a pessoa e fala: olha que pessoa bonita, olha que pessoa bem entonada, olha como ela se comporta. A gente fica empolgado com a aparência. A gente fala para os filhos: menino, se comporta bem, né? Mas Deus não, Deus diz: olha, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. E quando ele está falando de coração, ele está falando do quê? Do nosso espírito, de quem nós somos, daquilo que de fato somos. Então Deus está dizendo para mim e para você: eu vou derramar do meu espírito sobre todos, né? E aí a gente vai entender que o Espírito de Deus é o testemunho da aliança dele conosco e da nossa vida nele. Em Ezequiel ele fala de novo, olha só, Ezequiel 36: eu lhes darei um coração novo, porei em vocês um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso e obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês, e farei com que obedeçam as minhas leis, e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Aí vocês viverão na terra que lhes dei aos antepassados. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Olha só que coisa linda. Deus está dizendo para mim e para você: eu vou colocar o meu espírito dentro de você, e não vai ser necessário que ninguém te ensine nada, porque o meu espírito vai ensinar vocês a respeito de todas as coisas. Então quando lá na nossa história, na forma prática de viver, vamos pensar, estou caminhando a minha vida, e na minha vida todos os dias a gente faz escolhas, não é verdade? Todo dia você faz milhares e milhares de escolhas. A gente faz inconscientemente. Você faz escolha de que hora que você vai levantar, qual roupa você vai colocar, se você vai escovar os dentes primeiro ou vai tomar o café depois, ou vai tomar o café e depois vai escovar os dentes, que tipo de penteado você vai fazer. Você faz escolha corriqueira todos os dias. Agora quando eu quero fazer as escolhas que refletem Deus na minha vida, eu tenho que ouvir o que o Espírito está dizendo a mim, e Deus está dizendo: eu vou falar com você. Por isso que a Bíblia está recorrentemente dizendo: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Quem quer ouvir o Espírito Santo aqui? E quando ele está falando em espírito e em verdade, para que não haja dificuldade de entendimento, a palavra de Deus. Então todas as vezes que o Espírito Santo vai falar comigo, ele nunca vai falar algo que contraria aquilo que Jesus ensinou. Por isso que Jesus diz assim: e quando vier o Consolador, o Espírito da verdade, ele vos ensinará a respeito de todas as coisas que lhe ensinei. Então qualquer coisa que você fala assim: ah, eu estou sentindo de fazer tal coisa, está de acordo com a Bíblia? Não, então não é de Deus, não é o Espírito de Deus falando com você. Mas quando eu quero ser movido pelo Espírito de Deus, eu conheço as Escrituras e ele me faz lembrar do que Jesus me ensinou. Olha só que coisa bonita, é uma confirmação, um selo. E aí ele fala assim: e vocês, há uma promessa, receberão a palavra de Deus. Em 1 Coríntios 3,16 diz assim: vocês não sabem que são santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado.
Por isso que é o seguinte, essa história, meu corpo, minhas regras, não funciona para quem é discípulo de Jesus. Levanta a mão quem é discípulo de Jesus. Então o seu corpo não é seu, ele está emprestado. De quem que é? Olha só o que Paulo está escrevendo. Vocês são santuário de Deus, que é o que? Seu corpo é o que? Sagrado. Por isso que eu não posso fazer do meu corpo o que eu quiser, eu tenho que fazer o que o meu corpo, o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Então por isso que eu tenho que cuidar bem desse corpo, e eu não posso, eu não posso causar danos ao corpo. Por isso que você não deve se drogar, se embriagar. Por quê? Porque você é templo do Espírito Santo. Por isso que eu não devo adulterar, prostituir. Por quê? Porque eu sou templo do Espírito Santo. Então, eu sou aonde habita Deus. E é isso que é o testemunho. E ele fala assim, vocês são santuário. Vocês não sabem que o Espírito de Deus habita em vocês? O apóstolo Paulo está dizendo, presta atenção no que você está fazendo da sua vida. Às vezes as pessoas dizem, mas o que acontece aqui na carne, há uma doutrina que fala isso, que o que faz na carne não importa. Não, a Bíblia está dizendo, o seu corpo é importante. Por isso você tem que tratar ele direito. Por isso você não pode se empanturrar, nem de comida, nem de bebida. É uma promessa de Deus. O Espírito Santo é o testemunho de uma promessa, E a gente vai ler aqui assim, olha só. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Ou seja, ele está dizendo que aquilo que era impossível para nós, Deus tornou possível quando Jesus morreu na cruz e perdoou. O que ele fez de mim e de você? Nova criação. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser nascidos de novo. Quem não nascer de novo, não pode herdar o reino dos céus. E o que é o nascer de novo? É nascer do entendimento de quem Jesus é. De que agora nós somos selados, Lá em 1 Coríntios 6,10 diz de novo, Paulo escrevendo, ele fala assim, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Entendeu isso? O que ele está dizendo? Que na minha maneira de viver, na minha maneira de relacionar com a vida, o meu corpo, que é templo do Espírito, glorifica a Deus. Ou seja, quando o Espírito Santo de Deus vem na minha vida, vem na sua vida, ele não é como fogo. E o que acontece? O que é a função do fogo? Purificar. Quando você quer uma joia, uma barra de ouro bem pura, qual é a maneira de você limpar o ouro daquelas sujeiras que outros metais que podem estar envolvidos? Fogo. Quanto mais fogo, mais purificado. E olha só, Paulo escrevendo aos Coríntios, agora na segunda carta, ele diz assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso vem de Deus, que vos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e no seu ministério, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus estava reconciliando em Cristo consigo mesmo o mundo, não levando em conta o pecado dos homens, e nos confiou o ministério da reconciliação. Deus disse que derramaria do seu Espírito. Se você não tem sido, não tem experimentado isso, você não vai viver o que Deus tem para você. Você precisa do testemunho interno, para que você não fique buscando a afirmação das pessoas. Já viu como hoje as pessoas estão fragilizadas? Elas querem a validação das pessoas. E as pessoas dizem, você não me valida, olha, o Espírito de Deus estiver na sua vida, essa história de bullying, essa história de, esquece isso, você é quem a Bíblia diz que você é. O que interessa o que as pessoas dizem a seu respeito? Por que você está oscilando no seu humor, nas suas coisas? Porque você está querendo a aprovação das pessoas. Se você andar com Jesus, o Espírito que em você habita, ele vai te selar. Olha só em Efésios, ele diz assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus,
no qual estáis selados para o dia da redenção. Então o que o Espírito Santo é? Selo. Para que funciona um selo? Quando a gente pega lá um selo e colocamos um selo, para que serve um selo? Você já recebeu, compra comida que chega na sua casa, às vezes vão lá na embalagem, colocam um selinho e diz assim: se tiver violado, não aceite. Então o selo é um sinal de garantia que o produto está íntegro, não é isso? Ou quando você quer fazer uma correspondência, vai colocar uma carta, uma encomenda no correio, o que você precisa lá no correio fazer? Colocar um selo, e esse selo garante o quê? Que aquilo foi pago, então ele vai chegar ao destino. Entendeu isso? Quando você vai lá abrir um pote de geleia, ele tem lá, vem o que nele? Um selo. Se ele for deslacrado, significa que ele foi violado. E a Bíblia está dizendo que esse Espírito que testifica no meu espírito, esse Espírito que me conduz, ele me selou, e assim eu vou chegar ao meu destino. Qual destino? O que Deus tem para mim. Então o Espírito de Deus é a garantia, é que o preço foi pago, e agora Deus vai me levar. Por isso que o Paulo diz aos Filipenses assim: a obra que eu comecei na sua vida, eu vou terminar. O que ele está dizendo? O preço para você chegar aonde eu quero que você chegue, Deus falando conosco, foi pago. Então nós temos o que agora na nossa vida? O selo da promessa. Tem uma música que fala assim: eu tenho a marca da promessa sobre mim. O Espírito de Deus agora testifica no meu espírito. Eu não preciso ficar mendigando a afirmação das pessoas, mas esse Espírito na minha vida também me incomoda, me atormenta quando necessário for, quando eu estou vivendo uma vida de pecado. Por isso que crente pecando fica em tormento, e ele fica tentando resolver, não tem jeito. O baseado não tem mais mesmo gosto que tinha antes de Jesus, porque agora tem tormento. A prostituição não tem mais o mesmo sabor. Por quê? Porque agora o Espírito me incomoda, não tem mais graça, eu me sinto culpado. Por quê? Porque o Espírito está testificando o meu espírito do meu caminho mau. Ouça o que o Espírito está falando com você. Deixa que o Espírito te conduza na vitória que Ele tem para você. Agora, muitas vezes eu estou desprezando o Espírito da minha vida, e quanto mais distante da palavra de Deus, quanto menos eu conheço das Escrituras Sagradas, menos a chama do Espírito queima na minha vida. Por isso a Bíblia diz: não extinguais o Espírito, para o qual foram selados para o dia da promessa. Então tem muita gente que não está entendendo que é necessário Espírito e verdade na sua vida. Eu quero orar com você, e a Bíblia diz assim: Deus é bom, e Deus tira coisas boas do seu bom tesouro para dar àqueles que o amam. Efésios diz: em quem também vós, depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Aos Coríntios, Paulo escrevendo, ele diz: mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Penhor, todo mundo já sabe que é a mesma coisa de um preço. Então eu fui penhorado, eu fui pago, é uma garantia na minha vida. Deus te trouxe aqui hoje, essa manhã, para te encher com o Espírito Santo. Quem quer mais de Deus? Então eu queria que você fechasse seus olhos. E a Bíblia diz: se você crer com o coração, com a sua boca confessar que Jesus é Senhor, você será salvo. E a Bíblia diz que é o próprio Espírito, testemunha no nosso espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, então somos herdeiros. Paulo escreve isso aos Romanos. Pai, nós estamos aqui essa manhã porque o Teu Espírito foi derramado sobre toda a carne.
E nós queremos, ó Pai, ter a consciência de que nós não estamos sozinhos nem abandonados, porque o Teu Espírito agora habita em nós. E fomos selados, o Senhor pagou o penhor necessário para que nós fôssemos as cartas que alcançassem o destino que o Senhor tem para nós. Se você quer do Espírito Santo, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, para que a gente pudesse orar juntos. Levanta sua mão bem. Pai, eu quero apresentar a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Nós não podemos viver sem Seu Espírito. Nós não podemos viver a vida que o Senhor tem para nós sem que o Senhor em nós esteja. Por isso que o Senhor derrame agora do Seu Espírito sobre cada um de nós. Eu peço agora que o Senhor batize com fogo, que o Senhor sopre para longe, ó Pai, toda palha, que o Senhor consuma nas nossas vidas tudo aquilo que não te agrada, que não é necessário que ninguém nos diga a respeito de coisa alguma, porque o Teu Espírito testifica no nosso espírito. Pai, eu quero declarar a bênção do Senhor, o fogo santo sobre a vida de cada um, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém, amém.